Graça e paz, amados do Tabernáculo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa derramar bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, que nesse período de dificuldade que a gente está passando, que nós tenhamos a mesma certeza que Davi tinha. Estava lendo ontem com a Nicole, a Dani e a Alicia estava no colo da Dani, e nós lemos o Salmo 23, e no final Davi diz que a bondade e a fidelidade do Senhor estariam até os últimos dias da nossa vida. Então isso vai nos acompanhar, tanto a bondade como Deus sempre demonstra ser um Deus fiel para com todos aqueles que têm alguma aliança, um pacto, para aqueles que Ele lançou promessas. E então Deus ele sempre vai suprir cada uma das nossas necessidades. Que nesse dia de hoje Deus venha derramar sobre a tua vida assim bênçãos grandiosas, que seja um dia abençoado, que sejam dias abençoados, semanas que virão aí pela frente, que na nossa mente, na nossa cabeça nós podemos pensar que há algo incerto, mas tudo está sobre o domínio do nosso Deus. Eu queria cantar uma música que fala exatamente sobre isso. Muitas pessoas se perguntam onde está o nosso Deus, e eu creio que Deus está cuidando de cada um de nós. Amém? Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, todos se perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas sua mão tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Aleluia! Que esse louvor venha ter tocado o teu coração, saber que Deus está cuidando da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, né? Que Deus não quer nos ver preocupados, amados. Deus não quer nos ver entristecidos, abatidos, né? Ele quer nos ver com um coração alegre, feliz, confiantes, acima de tudo, confiantes que as suas promessas sobre a nossa vida vão ser cumpridas. Amém? Nessa manhã eu queria falar sobre a necessidade de sempre termos intercessores, a necessidade de um intercessor. Agora estou preparando essa palavra 1h15 da manhã, é um horário bom porque as crianças estão dormindo e a gente tem mais tranquilidade, né? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aqui em Isaías capítulo 64, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: já não há ninguém que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Eu queria que você também abrisse lá em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não destruísse, mas ninguém achei. Então aqui Deus está procurando intercessores, pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que se preocupem com
as pessoas que estão próximas, aquelas pessoas que estão distantes, né? Esse texto aqui ele deixa claro, tanto aqui em Ezequiel como em Isaías, que Deus, antes de ele lançar qualquer julgamento, antes de ele agir de alguma forma sobre a face da terra, sobre a terra, ele vai agir assim, a não ser que tenha um resultado de uma intercessão, a não ser que tenham santos orando, a não ser que tenham santas orando, pessoas dispostas a mudar uma situação. A gente está passando por esse período muito difícil, né? No nosso país, não só no nosso país, mas de âmbito mundial. E o que Deus nos alerta, o que Deus nos chama é para orarmos, intercedermos, buscarmos a Ele. Se a gente for analisar os cultos de oração nas igrejas, eles são os que têm menos frequência das pessoas. As pessoas procuram não ir tanto nos cultos de oração. E em cultos de vitória, cultos de celebração, cultos de gratidão, cultos da família, qualquer outro tipo de culto, culto de bênção, culto de cura divina, todos esses cultos eles geralmente têm uma quantidade maior de pessoas. E os grupos de orações eles são bem menores. E Salmos capítulo 115, versículo 16 diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Tudo aquilo que Deus preparou desde o início ali em Gênesis foi para que nós dominássemos, para que nós tivéssemos por posse, para que nós fôssemos os senhores dessa terra. Ele entregou essa propriedade, essa autoridade para os seres humanos. Então, Deus, ele, pelo que eu falei no começo, por ele ser um Deus bondoso e ser um Deus fiel, Deus jamais vai violar as suas promessas. Deus jamais vai violar a sua palavra, aquilo que ele prometeu. Aqui os céus são do Senhor, mas a terra é nossa. Isso que nós estamos vivendo, esse período que nós estamos vivendo, nada mais é do que fruto das atitudes humanas sobre a terra, sobre essa influência que o homem exerce sobre o ambiente que ele vive. Então Deus ele respeita a criatura que ele fez e as escolhas que o próprio homem faz. Deus ele fez o homem à sua semelhança, ele criou o homem à sua imagem, mas não passa disso. Deus ele não vai exercer algo a não ser que o homem permita, a não ser que o homem ele dê espaço para Deus agir. Então Deus sempre nos dá a opção de nós escolhermos. Deus dá a opção da escolha para o homem. Ele diz, olha, vocês têm dois caminhos a seguir, um caminho largo e um caminho estreito. Ele diz, olha, vocês têm duas portas a escolherem, uma porta que é bem larga e outra porta que é bem estreita. Deus diz, olha, eu apresento a vocês salvação através do Senhor Jesus ou condenação para aqueles que negarem o nome de Jesus. Então Deus sempre dá a escolha para o homem. O homem sempre tem a opção de escolher e por Deus cumprir com sua palavra sempre, ele respeita a decisão que o homem tomar. Nós decidimos seguir o caminho de Jesus, nós seguimos ouvir a voz de Deus e por isso que nós estamos aqui, ouvindo a palavra, né? Você está tirando um tempo aí na sua casa, onde você está nessa manhã, para que a palavra seja ministrada ao teu coração. Nós não estamos na igreja, nós não estamos num templo, né? Mas nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos morada e habitação do Espírito Santo. Aí onde você está sendo tocado por Deus, porque você é um vaso. Deus interfere na vida do homem pelo próprio pedido do homem. Ele tem falado pela boca dos que estão em aliança com Ele, revelando qual o desejo para a vida dos homens. Ao longo de toda a história, desde o começo, desde quando Deus criou o homem e a mulher, Deus tinha um desejo de ter uma relação próxima. A prova disso é que todos os dias, a Bíblia diz que Deus, na virada do dia, Deus estava ali com Adão, mantendo uma comunhão, conversando, sabendo como é que ele está, tendo aquela proximidade. Assim eu tenho minha esposa, todos os dias a gente acorda, um conversa com o outro, pergunta como é que tá, eu percebo se ela não está bem, ela percebe se eu não estou bem, só num olhar, numa primeira conversa. Então,
Deus ele sempre teve o desejo de nos mostrar o caminho a ser seguido. Não é? Assim como nós, como pais, eu sou pai de 3 filhos, vocês sabem, Caleb, Alicia e a Nicole, e o que a gente procura fazer em relação aos nossos filhos é indicar o caminho a ser seguido, né? É de você buscar uma perspectiva de que eles caminhem pelo caminho correto. Então é isso que Deus faz comigo e com você. O Espírito em nós também revela o que está no coração em relação à igreja e ao mundo. Deus, ele cumpre com as suas promessas. Eu queria que você aí na sua casa, onde você estiver sendo ministrado por essa palavra, que você diga: Deus vai cumprir a sua palavra, as suas promessas na minha vida. Eu creio nisso. Eu creio porque o Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir. Em geral, depositamos muita expectativa nas promessas que nos são feitas. E sempre é assim, quando alguém nos promete alguma coisa e algo não dá certo, algo não se realiza, a frustração ela é enorme, a frustração ela é grande. E muitas vezes na vida da gente nós vamos nos frustrar. Nós vamos sair de uma situação frustrados. Mas isso jamais vai ser motivo para nós pensarmos em desistir. Se você está orando pelo teu parente, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo, pela tua mulher, por algum parente teu que está em uma situação difícil, o que Deus fala nessa manhã é para nós não desistirmos, para nós nos colocarmos exatamente nessa brecha e ficarmos, permanecermos, apesar de a luta ser grande, apesar de as batalhas serem travadas de uma forma que nos deixe às vezes cansados, machucados, desanimados. Deus ele sempre estará ao nosso lado. Deus disse para Davi que sempre estaria com ele. Deus disse para Moisés que sempre estaria com ele. Deus disse para todos os profetas que ele chamou que sempre estaria com ele. Então Deus diz nessa manhã, através dessa palavra: eu sempre estarei com vocês, não importa a situação, não importa o problema, não importa se tem vírus, não importa se tem lockdown, está tudo fechado. Nós sobrevivemos ano passado a muita dificuldade, muitas dificuldades mesmo. Eu, particularmente, eu saí daquele momento em junho, endividado, mas Deus é tão maravilhoso que Deus prontamente, rapidamente, Deus me deu condição de me livrar de algumas dívidas que eu tinha adquirido naquele período difícil. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus ele não é como nós, irmãos e irmãs. Deus não é como um homem que mente, que rouba, que mata. Deus ele cumpre com a sua palavra. A gente vê ao longo de toda a história bíblica que Deus não muda a sua palavra. E ele diz que a palavra do crente, do cristão, tem que ser sim, sim, não, não. Me serve, sirvo. Na nossa caminhada, a gente constantemente precisa escolher muitas decisões difíceis, né? Que colocam à prova o nosso testemunho, a nossa caminhada, aquilo que nós decidimos. Diariamente nós precisamos tomar decisões, né? De mostrar que há um Deus em nossas vidas que nos guia, que nos transformou, que nos mudou. Todos os dias nós precisamos experimentar mais um pouco da sua presença, para nós sermos mudados, para nós sermos transformados. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, queridos, as promessas que Deus fez para mim e para você, elas são verdadeiras. Elas não caem por terra, elas não deixam que o tempo as vençam, não. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir, porque isso é uma característica do caráter de Deus, de cumprir aquilo que ele prometeu, de fazer com que aquilo se torne realidade. Se Deus prometeu que vai te dar um bem material, ele vai te dar. Se Deus prometeu que vai te dar uma esposa, ele vai te dar. Se Deus prometeu que vai te dar um emprego
que você pede ou que você às vezes nem imagina que possa alcançar, Deus vai te dar. Porque as promessas dele, a visão de Deus em relação ao que nós vemos é diferente. Nós temos uma visão muito limitada e Deus tem uma visão ampla. Então Deus vê sempre mais na frente. Ele espera a confirmação dos homens e a palavra revelada e o pedido de intervenção. A palavra profética revela a sua vontade, mas é a nossa intercessão que gera a manifestação da promessa. Tudo depende, irmãos, de nós. Tudo depende de nós, de como nós vamos agir em cada situação. Deus sempre espera que a gente não desista, que a gente não regresse, que a gente não volte para trás. Ele diz que o que ficou no passado, ficou no passado. Tudo se fez novo. Tudo, a nossa vida, ela se tornou algo totalmente diferente daquilo que nós vivíamos antes de termos esse encontro, esse contato mais íntimo com o Senhor Jesus. Então, tudo depende. Todas as vezes que Deus agiu sobre a terra, Ele agiu e precisou que o homem tivesse ali uma intercessão, né? A gente vê que quando Deus pensou em destruir Sodoma e Gomorra, Ele viu ali que tinham homens, havia Ló e havia sua esposa, os filhos, né? Que estavam ali naquele local, que eram tementes a Deus, e com certeza Abraão, ele devia interceder pelo seu sobrinho, com certeza ele devia orar, buscar uma proteção sobre aquele parente dele, né? Então Deus sempre espera que nós busquemos Ele para que Ele possa agir. Deus limitou a sua ação na vida dos homens quando lhe deu livre-arbítrio e entregou a terra para que tivesse o domínio sobre ela. Por isso que Ele espera que nós o busquemos. Por isso que Deus não é invasivo, por isso que Deus não é como Satanás, como o diabo, como adversário, que Ele não espera ser convidado. Deus, Ele espera que nós demos o sinal para que Ele possa agir. Então, qual é o limite? O limite para que Deus possa agir, irmãos, é a vontade do homem. Quando o homem diz, eu não quero, Deus respeita. Porque Deus deu esse livre-arbítrio para o homem usufruir. Teremos tanto tesouro, tanto dos tesouros de sua graça, quanto quisermos. E nós teremos tudo que Cristo quiser nos oferecer, assim, de uma forma escancarada, se nós optarmos em seguir os seus caminhos, se nós optarmos em ouvir a sua voz e cumprir com a sua palavra. Porque Ele tomou Jesus, Ele tomou o seu único filho, aquele filho amado, e entregou por nós, para que nós tomássemos a decisão correta de servi-lo, de segui-lo de todo o nosso coração. Então a intercessão de um homem, ela pode afetar não só a sua família, o seu estado, mas uma nação. A intercessão de um homem só. Queria que você abrisse lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, a gente já leu, a gente vai ler também o 31. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, como fogo do meu furor os consumi. Fiz do seu caminho que lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Se a gente for voltar na Bíblia, se não fosse a intercessão de Moisés diante de Deus, Israel teria sido destruído. Se não fosse a intercessão de Daniel em relação ao povo, a Babilônia também ali teria sido totalmente destruída, mas tinha um homem temente a Deus. Nascemos como filhos de Deus pela intercessão e crescemos por meio dela. Então tudo que nós alcançarmos na nossa vida é pela permissão do Espírito de Deus em nossas vidas por causa de intercessão. Hoje
Se hoje eu estou aqui nesse lugar, se hoje eu estou aqui nessa posição de servo, é porque muitos intercederam por mim. Hoje chegam pessoas, olha, eu intercedi pela sua vida, um dia eu tirei para orar pela sua vida. Nós temos o canal no YouTube e várias pessoas já nos procuraram no direct do Instagram para pedir oração, que estavam com Covid, tinha um parente com Covid, internado, com situação difícil, e confiavam a nós e a outras pessoas de pedir uma intercessão diante de Deus. Então, irmãos, é muito importante nós sabermos o poder que existe na oração. A revelação de Deus, ela desce do céu como resultado de uma busca incessante do seu povo. Quanto mais nós orarmos, mais os anjos terão força para batalhar. A gente vê o exemplo de Daniel. Daniel, desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus enviou um anjo. E aquele anjo que vinha com a resposta, ele foi impedido de levar a resposta. Mas Daniel permaneceu perseverando. Daniel permaneceu ali firme na sua posição, porque ele sabia que ele seria respondido. Ele sabia que ele teria bênção nas suas mãos, só bastava que ele perseverasse. Então o que Deus diz nessa manhã é que se você tem alguma coisa que você está orando, que você está buscando, que você tem lutado, que você tem batalhado por isso, saiba que você não pode desistir. Em hipótese nenhuma você não vai parar. Você não pode dizer, eu vou desistir. Não existe essa palavra, não existe essa frase na tua vida, eu vou desistir, não, porque Deus sempre nos garante a vitória. Queria que você inclinasse a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus poderoso, de infinita misericórdia, eu te peço, Pai, que tu venhas derramar sobre nós o teu bálsamo, a tua unção, o teu poder, que essa palavra que foi ministrada, que ela venha invadir os nossos corações, que ela venha, Senhor, produzir frutos, Pai. Que nós venhamos ter sempre a consciência de que os que move a tua mão são as nossas orações, são os nossos clamores. Eu te peço, meu Pai, que tu venhas visitar cada uma dessas pessoas que estão assistindo a essa ministração, meu Deus. Eu sei que tu não vai desamparar nenhuma delas, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus bondoso, tu és um Deus que cumpre com a tua palavra. Então eu te peço que tu venhas derramar, Pai, bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Em nome do teu Filho amado. Amém. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Amém.